prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma lista de fatos. É um mergulho profundo na mente humana. Um espelho das emoções que controlam o desejo, o amor e a atração. Essas verdades psicológicas não foram criadas para entreter, foram descobertas para abrir os olhos. E se você ouvir até o fim, vai entender algo que a maioria dos homens nunca compreende: que dominar o amor e o desejo não é sobre controlar o outro, é sobre compreender o invisível. Vamos começar. Após o ato íntimo, algo fascinante acontece. Enquanto muitos homens sentem o peso da exaustão e buscam o sono, as mulheres entram em um estado emocional completamente diferente. Para elas, o que vem depois é tão importante quanto o que veio antes. O toque, o olhar, o calor da presença. Tudo isso forma uma linguagem silenciosa de conexão. O corpo dela fala, mas o que realmente busca é segurança emocional. E quando uma mulher se sente segura, algo poderoso desperta. O prazer se torna um ciclo, e o corpo começa a desejar repetir o que o coração aprovou. Esse é o verdadeiro segredo da intimidade duradoura. A ciência explica: quando a mulher se sente emocionalmente satisfeita, o cérebro libera um coquetel de dopamina, ocitocina e serotonina, as mesmas substâncias que criam o sentimento de apego, confiança e amor. Por isso, quando você a toca com presença, ela não se vicia em você. Ela se vicia na sensação que tem ao seu lado. E é por isso que a presença vale mais que a performance. Agora, algo curioso. Mulheres que exploram e conhecem o próprio corpo têm níveis hormonais mais equilibrados e autoestima mais alta. Elas entendem o que gostam, sabem se comunicar e, por isso, se tornam mais intensas e sinceras no prazer. Isso explica por que a sexualidade feminina é tão ligada à autopercepção. Uma mulher que se sente confiante se torna magnética. Não é sobre aparência, é sobre energia. E falando em energia, há algo que todo homem precisa saber. Prometer o prazer destrói a magia. O mistério é mais poderoso do que a explicação. Mulheres não se encantam com o que você diz que vai fazer, mas com o que você faz sem precisar dizer nada. A antecipação é o combustível do desejo. As maiores conexões não começam com palavras, mas com silêncios que dizem tudo. A psicologia também revela algo sutil. Quando uma mulher perde o interesse, seus olhos são os primeiros a denunciá-la. Ela para de sustentar o olhar. Seus olhos se desviam. A alma se afasta. A ausência de contato visual é a ausência de conexão emocional. Mas quando existe desejo, real, profundo, o olhar é firme, quase hipnótico. É como se o tempo parasse. Você sente a energia dela, mesmo sem tocar. Falando no corpo feminino, o clitóris é a única parte do corpo humano criada apenas para o prazer. Ele nunca envelhece, nunca perde sua sensibilidade. Uma obra-prima da natureza, e o orgasmo feminino, médio, dura 4 vezes mais que o masculino. Isso mostra que o prazer feminino é menos explosão e mais onda, ou é profundo, emocional e espiritual. Por isso, um homem que entende o ritmo dela entra em sintonia com algo muito além do físico. Entra na alma. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Às vezes, a sinceridade total não é o melhor caminho. Quando uma mulher pergunta como estou, ela não busca julgamento, busca confirmação emocional. O segredo é saber ser verdadeiro com empatia, porque o tom da sua resposta importa mais do que as palavras. A solidão também é uma força misteriosa. Homens e mulheres a temem, mas ela revela quem realmente somos. Aqueles que abraçam o silêncio. Aprendem a viver sem precisar preencher o vazio com distrações. Mas o medo da solidão impede muitos de crescer. Quem aprende a ficar só se torna magnético, porque transmite a calma de quem não precisa de ninguém. E é exatamente isso que atrai todos para perto. E falando em atração, os estudos são claros. As mulheres preferem a conexão antes da aparência. A energia conta mais do que o rosto. O tom de voz mais do que o corpo.
Uma mulher pode admirar o físico de um homem, mas ela só se apaixona quando sente presença. Por isso, dominar o silêncio e o olhar é mais poderoso do que 1000 palavras. Mulheres entre 40 e 50 anos, por exemplo, relatam orgasmos mais intensos do que quando jovens. Não é coincidência, é maturidade. O autoconhecimento se torna afrodisíaco. Quando ela entende o próprio corpo e se sente livre, cada toque se transforma em meditação. A biologia também tem seus segredos. O corpo feminino possui menos água, por isso o álcool afeta mais rapidamente. Durante a ovulação, o desejo aumenta. O olhar muda, a pele reage, o corpo vibra diferente, como se a natureza falasse mais alto. O olfato feminino é tão poderoso que o cheiro natural de um homem pode despertar memórias e emoções profundas. É por isso que a presença não se força, se sente. O aroma, a voz, a postura, tudo comunica inconscientemente. As mulheres percebem antes de entender. E aqui está uma das maiores verdades do comportamento feminino. Elas não se arrumam para os homens, se arrumam para o próprio estado emocional. Cada detalhe, a roupa, o perfume, o batom, reflete o humor, o momento, a energia do dia. Quando uma mulher se ama, ela brilha, e esse brilho é irresistível. Estudos mostram que mulheres sexualmente ativas têm níveis mais altos de vitalidade, confiança e alegria. Não é sobre o ato em si, é sobre a energia que ele desperta. O prazer conecta corpo e espírito. Por isso, um homem que entende isso não busca apenas o corpo dela, ele busca o coração, o ritmo, a entrega. As relações mais fortes são construídas na presença, não na pressa. O amor é uma energia viva que precisa de calma para florescer. A psicologia ensina: mulheres se apaixonam pela forma como se sentem na sua presença. Elas não são leais ao que você faz. São leais ao que sentem quando você está ali. E isso muda tudo. Se você a faz sentir calma, confiante e desejada, ela ficará. Mas se o que ela sente é tédio, confusão ou insegurança, não há presente, nem promessa que a segure. O amor feminino é emoção, não lógica. Mulheres são magnetizadas por homens estáveis, disciplinados que têm propósito e não desculpas. O que elas realmente buscam é liderança emocional. Um homem que não se abala, que ouve mais do que fala, que age com intenção e não com reatividade. Esse homem se torna inesquecível. No fim, a atração verdadeira não nasce da aparência, nasce da energia. As palavras passam, os gestos se esquecem, mas a vibração fica. A mulher não se apaixona pelo que vê, se apaixona pelo que sente. Então, da próxima vez que quiser conquistá-la, não tente impressionar, transmita calma, mistério e presença. Olhe nos olhos dela. Respire fundo e esteja ali, sem máscaras, sem pressa. Porque o verdadeiro poder não está em ter o controle, mas em dominar a si mesmo. E lembre-se, um homem que conhece a si mesmo é impossível de ser substituído.